Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. O dólar. O dólar. Qual o impacto desse dólar no nosso dia a dia? E tem uma coisa que a gente tem que ficar com muita atenção. Essas variações, elas com certeza geram impacto. Então vamos chamar uma pessoa que vai ser o nosso orientador, vai nos fornecer, além das dicas, as boas práticas que a gente vai falar aqui ó, com ele, que está chegando aqui para a gente bater um papo, que é o Daniel Angotti, né? Deixa o Daniel chegar que nós vamos começar a conversar. Tudo bom com você? E aí? Quais são as novidades? É importante que você participe. Digite a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa, no decorrer da conversa, que é uma conversa, é um bate-papo, a gente esclarecer. Oi, Charlie. Oi, tudo bom? Charlene, como é que você está? Como é que estão as coisas? O pessoal assiste consultoria e soluções. Oba! Também está presente a Carmen Giovana. Ô Silas, como é que você tá, Silas? Quais são as novidades? Silas que sempre nos acompanha, não só falando e participando, isso mesmo. Vamos expor. Oba, Daniel, seja bem-vindo. Estou esperando somente o seu convite para que a gente possa. E aí chegamos. Daniel Angotti. Oi, meu amigo Mestre Gilvan, tudo Daniel, bem? Boa tudo bem com noite. você? Eu tô jóia e Boa você, amigo? noite. Graças a Deus, amigo. Primeiro, eu gostaria de apresentar e falar um pouco sobre essa pessoa tão querida que é o Daniel. Olha lá, vê lá. Vamos lá. Mineiro. Daniel Angotti é mineiro. Mineiro, tchê. Daqui Mineiro de raiz Uberaba. de pão de queijo, queijo e café. Exatamente. Mas olha, essa pessoa que está conversando com a gente hoje, comigo, com você, e que vai abrir assim para que a gente possa participar, é um empreendedor graduado em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro. Interessante. Ele é graduado e hoje também ele está fazendo parte da gestão da faculdade. Mas pós-graduado em marketing e docência acadêmica do ensino superior pela FGV. Professor universitário há mais de 10 anos e coordenador dos cursos na Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro. O interessante é que também Daniel, ele já teve uma participação e se candidatou, disputou a primeira eleição como deputado estadual e, olha, como primeira eleição, você acredita que Daniel obteve mais de 10 mil votos? Brincadeira, né? Mas, claro, Campanha mas mais vou dizer, barata de 2018 em Uberaba, mais representativa em termos de votos e, principalmente, não usamos nenhum centavo de recurso público, que é muito inovador. isso é verdade. E eu vou também fazer um comentário com você que existe hoje toda uma necessidade de você se qualificar. E o Daniel, ele sempre, com essa característica de vanguarda, de empreendedor, de pesquisador, de estudando para que sempre esteja as melhores práticas e informações, ele formou-se no Renova BR, que é a maior escola de democracia do país, tendo sido selecionado entre mais de 31 mil candidatos. Eu falei alguma bobagem, Daniel, É ou isso isso mesmo, é é como fato? se fosse um mega vestibular aqui para representar Uberaba de uma forma qualificada. Isso é bom. Olha, então o que acontece? Eu tive a oportunidade de conversar com o Daniel, porque hoje nós estamos vivendo essa quarentena, vivendo esse isolamento social, temos aí uma pandemia, vivemos aí um impacto não só no Brasil, mas em todo o mundo. Isso independente da região, se está tendo mais ou menos, mas sabemos que existe uma moeda que é predominante
na parte de comércio exterior, tanto nas importações quanto nas exportações, e que é o dólar. E o dólar é muito importante que você entenda, porque para você ver o impacto que essa moeda ela tem no nosso dia a dia. Então, eu convidei o Daniel para falar sobre esse impacto no viés que você vai poder entender, principalmente por toda essa didática que ele tem, e ele vai esclarecer coisas que a gente normalmente fica somente espantado. O dólar chegou a 5,40. O dólar baixou para 4. Por que tudo isso? Então, Daniel, eu agradeço estar aí lhe tirando do seu lazer, da sua casa, do seu convívio social, mas vamos conversar. O que é que você nos orienta sobre esse assunto? Bom, vamos lá. Primeiro, muito boa noite a todos que te acompanham. Parabéns pelo seu trabalho. Acompanhei recentemente a sua live sobre networking e a importância de se fazer rede de contatos, mesmo em época de pandemia. Seu trabalho é muito bom aqui em Uberaba e região. Além da pessoa maravilhosa que você é, do amigo maravilhoso que você é, eu reconheço como um grande profissional que tem aqui. Eu só queria ressaltar e aproveitar a oportunidade, tem algumas pessoas aqui que mandaram um alô por aqui, que eu queria só dar uma olhadinha aqui. Opa! O Fulvio Ferreira está com a gente, o Luciano Cardoso está com a gente, até o Luciano colocou meu amigo Daniel e meu companheiro Gilvan, grande abraço. Então, nós estamos aqui entre amigos. Entre amigos. Aqui, dois gigantes profissionais e pessoas da mais alta conta entre nós. E aí tem gente até de fora que está por aqui. A Prisca está com a gente, mandou um alô para a gente aqui e tudo mais. Então, só para saudar todos que estão aqui presentes, tanto os seus amigos quanto os meus, para a gente poder bater um papo por aqui. E eu quero fazer uma coisa o máximo didática possível. Se tiver alguma dúvida, que o pessoal possa interagir conosco para a gente poder responder. Com certeza. Quando você me convidou com o tema como o impacto do dólar afeta o cotidiano, o dia a dia das pessoas, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. Ele impacta para quem? Né? Porque se a gente disser que ele é bom ou ruim, tem sempre aquela perguntinha no final que vai dizer o seguinte, depende. Depende para quem que nós estamos falando. Se eu sou um exportador, talvez esteja um momento ótimo para exportação. Se eu sou importador, talvez eu esteja numa situação um pouco mais delicada agora. Então, se eu estou fazendo análise de cenário econômico externo, talvez a situação seja difícil. Talvez, se for uma análise de cenário doméstico interno, a situação seja mais difícil ainda. Então, a gente precisa responder a essa pergunta sempre perguntando para quem nós estamos abordando, o que o dólar, a sua alta, a sua queda, pode impactar positivamente ou negativamente. E aí, eu só queria começar esse bate-papo aqui abordando com você o seguinte tema. O dólar chegou, fiz anotações aqui interessantes, bem recentes, ao seu recorde em relação ao real. $1 está valendo hoje, fechamento de 1º de maio, que foi ontem, absurdos R$ 5,49 o seu dólar comercial. Lembrando que o dólar de turismo sempre tem um valor um pouco maior. Isso é verdade. Do que o dólar comercial. Então, o dólar de turismo já chegou a bater aqui, sem IOF, 1,6499, 1,65. Tem a Cíntia aqui de Uberlândia acompanhando a gente lá junto com o Robinho. Um beijão para o pessoal de Uberlândia lá também. Ou seja, a moeda americana nunca esteve tão valorizada como agora em relação ao nosso real. Então, é muito importante compreender nessa questão que, além de saber para quem isso é bom e para quem é ruim, nós temos que fazer a análise dólar em relação a que moeda. Então, dólar em relação a real, nós batemos aí, desde o início do ano, uma moeda acumulada com uma alta de absurdos 35,66% de aumento acumulado, o que eu considero muito alto. Eu quero aproveitar somente e pontuar uma coisa. O Fulvio ontem esteve aqui conversando comigo. Eu quero agradecer a participação dele. E Fulvio deu uma aula que mostra o quanto é importante você sair da caixinha para montar as suas estratégias, tá certo? E nesse momento que você está tendo essa realidade do dólar, você tem que fazer com que as suas estratégias elas possam compensar para que você não tenha também, o fato de ser penalizado pelo um dólar alto para você fazer toda a sua negociação e vai impactar nos seus custos, porque muitas vezes as pessoas dizendo, eu exporto,
beleza. Você exporta açúcar, beleza. Só que você também tem uma série de insumos que também são afetados pelo dólar, e essa variação entre o valor do dólar afetando os seus insumos e o valor do dólar contribuindo para o seu rendimento, se não for bem analisado, você pode estar pensando que apurado é lucro. Isso é tão interessante que a gente for analisar a balança comercial de Uberaba, em linhas gerais, a nossa balança é sempre deficitária. Mas não é por falta de expertise comercial das empresas, é uma questão de perfil empresarial. As empresas de Uberaba normalmente são indústrias de fertilizantes que abastecem todo o agronegócio brasileiro e inclusive mundial. Então, na balança comercial, que é a análise entre exportações e importações, nós também exportamos fertilizante. Nós dependemos, para produzir o fertilizante a partir de Uberaba para todo o Brasil e para o mundo, de insumos que necessitam de importação, como enxofre, amônia e tantos outros componentes que são misturados no fertilizante. Então, às vezes, a gente pega uma balança comercial e vê que o Uberaba é deficitário e fala, poxa, mas então o Uberaba é muito ruim no mercado internacional, no mercado nacional. Pelo contrário, o Uberaba se destaca como um polo de fertilizantes que é um insumo inicial para toda a produção agropecuária brasileira e fundamental para girar a nossa economia. Nosso PIB está muito atrelado ainda ao agronegócio. E as exportações ainda de commodities são ainda, quando eu digo commodities, são produtos comuns. Estou falando de soja, de cana, de arroz, de feijão, de petróleo. E tudo isso que nós estamos falando impacta na vida das pessoas. Porque, veja bem, Gilvan, hoje os preços eles são tabelados de forma internacional, vamos dizer assim. Existe um lastro internacional. Então, hoje, a gente não faz a soja pensando em vender óleo de soja para as pessoas comprarem para fazer, por exemplo, comida em casa. Não é só para isso. Esse óleo de soja tem um preço na Bolsa de Valores, tem um preço no mercado. E quem paga mais leva essa mercadoria embora. Portanto, quando as exportações estão aquecidas e o dólar está muito valorizado em relação ao real que está desvalorizado, o que pode acontecer, Gilvan? Pode acontecer da gente exportar muito produto, o produto faltar no mercado interno e, consequentemente, haver uma inflação de preço. Ou seja, subir o preço no mercado doméstico, a ausência da oferta e da demanda, ou seja, a pouca oferta de produtos no mercado nacional faz com que o preço possa subir. E subindo impacta na vida de todo mundo. Então, você fala assim, poxa, então os alimentos vão baratear porque agora nós estamos exportando e vai ser muito bom para o Brasil. Pode ser muito bom para o Brasil economicamente falando, mas temos que tomar cuidado porque isso pode estar acontecendo de uma forma que lá fora as pessoas estão pagando para levar nossa mercadoria, vai faltar no mercado interno e, por consequência, os preços lá na gôndola do supermercado, infelizmente, eles não vão abaixar. A tendência é que suba. Então, é interessante ver que, quando você está falando que está tendo um superávit, que o Brasil está tendo um superávit das suas exportações, isso é interessante para o país como um todo, mas também pode ser visto como preocupante para a economia interna, que vai ficar desabastecida, sentindo a necessidade, até mesmo por essa falta de abastecimento, fazer importação de produtos para suprir um mercado. E com isso a gente vai ter uma ideia que estamos tendo uma lucratividade, mas podemos estar gerando um índice enorme de inflação dentro do país. Seria essa a linha, Daniel? É mais ou menos isso. O que eu venho defendendo como liberal econômico é que a gente deve tentar intervir o mínimo possível no mercado. A gente tem que tentar, nessa equação, deixar o mercado oscilar naturalmente, com menor interferência econômica e política possível nesse momento, porque aí você aumenta outras questões, que é o risco Brasil e tantas outras que interferem no mercado e aí pode assustar os investidores. Então, isso acontece não só para quem está exportando, mas nós temos que pensar que lá fora o mundo tem dinheiro para investir no mundo todo. E o Brasil é um lugar onde nós temos juros muito altos e o Brasil é, sim, um país de paraíso fiscal, onde os investidores externos se aproveitam dessa taxa de juros muito alta que o Brasil tem para poder investir. E quando a gente começa a ter uma queda como agora da taxa de juros do governo, há uma tendência muito clara de que o pessoal de fora deixe de colocar o capital externo dele aqui no Brasil e começa a procurar outros países. Ou seja, o Brasil também tem deixado de ser um celeiro
de competitividade em muitos aspectos. E a fórmula para isso, para isso melhorar, é que a gente possa cada vez mais ter indústrias nacionais fortes, agregando valor ao produto para que a gente possa gerar aqui emprego, renda, e a gente pare de exportar somente commodities, que são produtos comuns. Que a gente consiga, por exemplo, ao invés de exportar a soja, que a gente possa exportar já o óleo de soja esmagado, por exemplo. Que ao invés de você, por exemplo, vender o palmito que está lá na plantação de palmito, que você possa vender, por exemplo, o palmito já em conserva, o palmito já industrializado. Então é muito importante que a gente tenha a noção de que o Brasil vai se colocar num patamar mais evoluído, num padrão internacional, quando ele aprender a agregar valor aos seus produtos. E isso que você está falando me lembra muito a gente está fazendo aquela ação. Eu exporto material, a matéria-prima de fazer a calça jeans, e eu importo a calça jeans. Eu exporto o minério de ferro e eu importo todo aquele material que o minério de ferro produz. É interessante isso, porque o empresário ele tem que saber que o seu produto pode ser beneficiado. Vou tomar como exemplo essa quantidade de respiradores. Você vê, ó, a gente passou pelo primeiro processo que os respiradores existiam, mas estavam quebrados e precisavam fazer manutenção. Depois a gente passou o processo de vamos importar respiradores, porque importando respiradores nós vamos solucionar. E toda crise ele gera a necessidade de você criar alternativas para que você possa. Tanto é que já falam que aqui em Uberaba vai existir uma empresa que já está pensando em fazer respiradores, mas também você viu uma série de iniciativas barateando custos de respiradores de uma forma expressiva. Então, esse tipo de ideia pode melhorar essa relação que a gente tem com valores do dólar impactando na nossa economia? Pode sim, mas é importante ressaltar que a gente tem que ter a menor interferência estatal possível. Vou dar um exemplo prático para você entender o que eu estou querendo dizer. Digamos, por exemplo, que como liberal eu defendo o liberalismo econômico e a gente decide agora, nesse momento agora, eu e você, criar, por exemplo, duas indústrias. Uma de álcool gel e uma de máscaras, por exemplo. O que pode ser interessante porque o mercado pede esse tipo de produto. Acontece que, por exemplo, no Brasil, há pouca proteção jurídica empresarial, tanto para patentear produtos quanto de intervenção econômica. Então, a gente pode abrir essa indústria e amanhã o governo fazer, como eu tenho visto em vários estados e várias prefeituras têm feito, de entrar na nossa indústria com um mandado policial, né, um mandado judicial, e recolher todas as nossas mercadorias, onde, na verdade, né, os fins justificam os meios, né? E aí, então, a gente pode, como empresários, apostar na indústria nacional para poder abastecer todo o mercado nacional e o governo, por exemplo, abrir o nosso portão e roubar a nossa mercadoria de máscaras e álcool que nós podíamos estar vendendo. Por outro lado, o que nós temos visto também, tem tido muita discussão na internet, é que alguns governadores têm se destacado na compra desses equipamentos internacionais. Porque neste momento agora de decretos, né, e de pandemia, algumas licitações estão deixando de ser feitas e, na verdade, se compram aquelas máquinas ou respiradores que se precisa comprar no preço que o mercado oferece. Temos que comprar para salvar vidas, mas muito cuidado, porque nós não podemos endividar demais o Estado. E aí é um outro aspecto que eu queria colocar aqui nesse bate-papo nosso sobre isso, que existe uma relação muito interessante. Essas interferências do Banco Central, as interferências, né, políticas, inclusive, nesse momento de pandemia, podem ser ruins, porque isso eleva o risco Brasil, assusta os investidores. E eu coloquei uma coisa muito interessante que está aqui, que é o seguinte: a única forma que a gente tem, de fato, para poder tentar, nesse momento, fazer com que isso seja compensado das não licitações que estão sendo feitas, é a gente tentar fazer uma boa gestão e um maior controle de gastos públicos possível. Você falando nessa situação, eu tive recentemente vendo uma matéria de uma emissora e que comentava sobre algumas situações até chegando ao processo de vexatório, como um governo do estado do Rio que comprou uma série de equipamentos de respiratório e foi passar um calote neles, tá certo? Como também comentaram sobre outras empresas que
forneceram para órgãos públicos álcool e a especificação do álcool não estava dentro da necessidade. Eu vejo que mesmo você tendo esse estado de pandemia, mesmo que você tenha critérios que não são tão rígidos para o processo licitatório, você tem que ter pelo menos um mínimo, um protocolo mínimo que você garanta a lisura e garanta a integridade para que possa fazer isso, para que você hoje não tenha depois outras dificuldades que não é nem ser vexatórias, mas é com impacto na própria administração pública e em todas as pessoas que estão precisando. Eu concordo com você. E isso pode assim, com processos voltados para a economia, não o governo, mas a economia privada, a empresa privada, melhorar esse tipo, atribuindo uma responsabilidade, entre parênteses, e uma iniciativa da economia da empresa privada para que melhore essa relação, Daniel? Se a gente fizer compra sem licitação e não se atentar para a questão da dívida pública e comprar com critérios e com padrões, nós vamos colocar esse impacto econômico muito mais à frente depois, na hora da recuperação econômica. E sem contar que pode colocar uma série de governantes em situação de risco, né, jurídico com relação à lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, não é porque estamos nesse momento agora que vamos pagar 3, 4 respiradores, quando na verdade, quer dizer, pagar por um o valor que seria na verdade de 3 ou 4 respiradores que nós temos. É importante se manter padrões altos de transparência e também de responsabilidade em termos de compra. Eu trouxe aqui para você, para a gente discutir um assunto interessante, que eu queria só tocar num assunto que é um filme, que talvez você já tenha visto ele, ouvido falar, que é o filme O Imperador e o Rei, que conta a história de Barão de Mauá, o famoso Irineu Evangelista de Souza, que, na minha opinião, foi um dos maiores empreendedores de todos os tempos. E naquela época, no século anterior, já rezava a cartilha liberal inglesa naquela época, num processo em que se iniciou na Europa e estava vindo para o Brasil o processo da Revolução Industrial. Veja que essa questão, relação dólar-real ou questão cambial, como estamos falando aqui, ela é muito interessante, meu amigo. Veja você o que aconteceu lá naquela época com Irineu. Irineu tinha um patrimônio, um PIB muito alto em relação a todo o dinheiro do império e começou a ser minado pelo próprio rei, pelo próprio imperador, para que ele pudesse ir mal nos seus negócios, porque o imperador passou a ter ciúme e achava que o Brasil não podia ficar tão dependente de um empreendedor que fosse tão rico como era naquela época o Irineu. Então veja o que fez o Irineu, eu fui resgatar isso para esse nosso bate-papo. Irineu, então, tinha um banco e esse banco começou a vender libras por um preço barato. Ou seja, ele começou a vender libras e para poder trocar libras, as pessoas tinham que dar um dinheiro. Que dinheiro era naquela época? Eram os R$1.000. Então a pessoa ia com os R$1.000 no banco, entregava os R$1.000 e comprava libras mais barato, apostando que a libra era uma moeda valorizada, a Inglaterra estava em grande ascensão. Muito bem. O que aconteceu tempos depois, isso daí para poder ele dar um golpe nos ingleses e no próprio imperador naquela época. O comércio entrou em crise por falta de moedas brasileiras. E o que aconteceu? A população passou a ter dificuldade de comprar mercadorias e pagar suas contas junto aos comerciantes, porque não aceitavam mais as libras, né? Porque a libra passou a ser uma moeda que todo mundo tinha comprado. E aí o que aconteceu, mestre Gilvan? Quando chegou no limite, Irineu então pegou e vendeu 1,8 milhões de libras, ou seja, 40% do capital do seu banco, e ele começou então a vender, então logo depois disso, quando faltou no mercado, os réis, aquela moeda barata que ninguém mais queria. Ele ganhou uma fortuna. E o que ele fez? Ele deixou todo mundo do banco desesperado. O que ele sabia fazer muito bem era dominar a questão cambial. Ele fez essa troca de libras por real porque faltaria réis no mercado naquela época e depois os réis seriam pedidos. E ele vendeu pelo preço que ele quis, ao mercado que precisava e que faltava. Então, a lei mais certa que pode existir, meu caro, na economia é a lei da oferta e da demanda.
e da procura. Quando você vê isso, certa vez eu escutei uma frase que diz assim: não existe nada novo, existe sim uma roupagem nova. Não é? Então você vai encontrar que, ciclicamente, você encontra isso na moda, você encontra isso na economia, você encontra os estrategistas. A única diferença é que você tem que adequar aquele momento que você está vivenciando para que você esteja sempre com a visão além e enxergar aquilo que as pessoas muitas vezes acreditam pela sua miopia, tanto administrativa como eu acredito só no meu feeling ou na experiência somente adquirida, esquecer que você tem que estar sempre enxergando uma segunda alternativa para esse momento. E esse momento, Daniel, que as empresas estão tão carentes, as empresas estão vivendo praticamente um bombardeio, não só na sua parte de gestão, mas na sua parte financeira e também nos seus sonhos. Muitas empresas estão perdendo o sonho de realizar aquele empreendimento. E isso, com certeza, impacta. E quando você me resgata uma ação como o Barão do Mauá, você vê que tudo tem que ser pensado e tudo tem que ser tratado de uma forma tranquila. O Augusto está com a gente aqui e colocou aqui um comentário que leu o livro Mauá, biografia excelente e recomenda. Depois, se alguém quiser fazer contato para mim aqui pelo meu Instagram, eu vou ter o maior prazer de enviar o link que fala um pouquinho sobre esse vídeo que tem aberto no YouTube. Ô Daniel, só aproveitando essa sua deixa, qual é o seu Instagram? O meu Instagram é @DanielAngotti, conforme está aqui na camiseta aqui, ó, @DanielAngotti. Beleza. Então, olha, pessoal, é importantíssima essa participação, porque uma das preocupações que o Daniel comentou é que nós tentássemos ter uma conversa aonde fosse o mais simples possível e o mais didático possível, para que gerasse a oportunidade de todos a perguntar, porque não existe pergunta boba, nem pergunta extremamente fantástica. Existe, sim, esclarecer uma dúvida, e você só esclarece quando você coloca ela pública, tá certo? Então, participe. Em 1996, cara amigo, houve uma mudança muito diferente na economia brasileira. O Brasil tinha há pouco tempo lançado o Plano Real e ele fez o lastro do real em relação ao dólar. Ou seja, naquela época, R$1 equivalia a $1. O que aconteceu naquela época? Vou dar exemplos. Então, se eu tinha, por exemplo, muita vontade de conhecer a Disney, o momento era aquele, porque a moeda do real valia muito em relação a $1 que eu podia fazer uma paridade viagem. 1 para 1. Eu deixei de viajar para a praia aqui no Brasil para poder viajar para Miami, para viajar para Orlando, para viajar para Disney, etc. E tanto. Teve até um comentário muito infeliz do Paulo Guedes aí recentemente, das domésticas, de viajar para Disney, que foi um tanto quanto desagradável. Ele foi infeliz. Muito infeliz mesmo. Mas, enfim, naquela época de 96, a paridade $1, R$1 possibilitou tudo isso naquela época. Mas imagine você o que aconteceu naquela época. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um amigo que naquela época comprou uma máquina e ele pagou, né, no contrato feito, R$1 para $1. Digamos que naquela época essa máquina custasse R$1 milhão ou $1 milhão. Quando aconteceu de esse lastro se acabar de 1 para 1 da paridade cambial, o dólar disparou. Pulou para 2, que pulou para 3, e está aí hoje, como a gente está vendo aí, quase batendo a 6. Imagina aquele empreendedor que naquela época adquiriu uma máquina naquela época e que não tinha noção do que é o Siscomex, não tinha noção do que era uma operação de câmbio contratado junto a um banco, como o Banco do Brasil, por exemplo, e que não colocou um seguro cambial, por exemplo. A dívida dele, depois que o lastro acabou, digamos que ele passou a ter, por exemplo, 700 mil que não foram pagos. E se virou 3 para 1, passou a 2 milhões e 100. Ou seja, a dívida dele triplicou pelo simples fato de ele ter o desconhecimento do que era um seguro cambial, que é uma operação importante. A gente, quando fala em comércio exterior, fala de carta de crédito e fala seguramente de contratar, através de bancos internacionais, como o Banco do Brasil, por exemplo, a questão do seguro cambial. Então, estou contando uma realidade que aconteceu lá em 96, que é muito diferente da realidade hoje de 2020, onde esse lastro cambial não existe.
mas há necessidade de se contratar o câmbio junto aos bancos para evitar que você possa tomar um cano, tomar um prejuízo, na verdade, fruto de uma negociação, de uma relação, transação comercial mal feita. E você está lembrando isso, eu me recordo quantas pessoas eu conheço que compraram carros em dólar, tá certo? Fizeram todo um processo em dólar porque acreditava-se que não tinha a preocupação de dizer que existia essa paridade, esse lastro de garantia, tá certo? Isso. E que depois ficaram, assim, não a ver navios, mas tiveram processos enormes, tiveram que entrar com ação na justiça. Foi assim, uma época com muitas ações demandadas pelo consumidor diante a essa falta de esclarecimento. E você vê, hoje vivemos uma necessidade de uma injeção financeira, uma injeção de capital para que essas empresas possam ter uma melhor gestão, porque tem muitas empresas que estão tendo o seu fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa, se ele começar a utilizar esse fluxo de caixa, ele vai não ter condições de honrar e fazer toda os compromissos. Esse compromisso. E aí ele vai conseguir créditos, como o governo está dizendo, alguns bancos, mas tem que fazer ter uma boa consultoria financeira para não ser pego nesses pequenos detalhes. Eu sempre brinco, Daniel, e é uma brincadeira que no fundo, como diz, toda brincadeira tem um fundo de verdade, que as pessoas dizem assim, consultoria é supérfluo. Não. Consultoria... E que muitas vezes consultoria é um ponto de atenção que você vai ter para que você não seja surpreendido em uma situação que as pessoas vão dizer, olha, você não perguntou. Como você não perguntou, eu não precisei explicar. Da mesma forma que você disse, hoje o dólar alto, ele é bom ou é ruim? E a palavra é depende. Depende então, de se quem você eu hoje vou está falar. exportando, está lindo para quem está exportando e péssimo para quem está importando. Deixa eu colocar para você aqui. Dr. Ricardo Paulino mandou para a gente aqui um comentário muito interessante quando a gente anunciou a nossa live durante a semana. Ele é dentista lá em Brasília, está aqui em Uberaba, deve estar nos acompanhando aqui na live, e ele diz o seguinte, Daniel, o dólar está altíssimo e ele lá depende principalmente de produtos odontológicos que estão triplicando de valor. Então veja que para fazer um atendimento no Brasil, ele depende de equipamentos que são lastreados em dólar. Gráfica, por exemplo, se compra papel, se compra tinta, com preço a mercado, polipropileno, com preço a mercado dolarizado. Então, a alta do dólar tem sido ruim para o mercado doméstico, mas tem sido muito, muito importante para quem tem exportação de produtos nesse momento, porque isso tem aumentado a competitividade das empresas brasileiras que exportam. Então, aquela pergunta se é bom ou se é ruim, a resposta é exatamente essa, João. Depende para quem nós estamos falando. Enquanto alguns estão lucrando muito, outros estão passando por muita dificuldade e o dólar vai impactar muito no cotidiano da vida das pessoas. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Robson Quirino, comunicador, Me Chama Que Eu Vou, que é, Nota 10, ele. E eu quero aproveitar essa situação. Hoje eu estava falando com um amigo meu chamado Ayrton Moreira, e que ele trabalha no mundo agro, não é? Ele tem uma formação enorme na área de cana, e a gente estava comentando, e ele foi convidado, e ele aceitou o convite de fazer uma live aqui com a gente, falando sobre o processo matemático, a matemática para que você possa melhor fazer uma gestão e ter melhor uma redução expressiva nos seus custos. Da mesma forma, se você não olhar para a parte de administração, a parte de gestão, aonde você vai conseguir tirar uma gordura que você já tinha se acostumado e fazer com que essa gordura ela possa manter você com um tempo de vida mais eficiente. Sentido faz isso, Daniel? Faz sentido isso. O que a gente chama hoje nas empresas é a condição de dar o giro.
que é o famoso capital de giro. As empresas, elas têm um valor em caixa com a liquidez. O que é liquidez? Com dinheiro disponível de uma forma fácil. Como é que o dinheiro está com uma liquidez fácil? Para a gente entender isso aqui. Se eu tenho dinheiro na conta bancária, a liquidez ele é rápida, eu vou de saco. Se eu tenho um imóvel, por exemplo, esse imóvel também tem um valor, mas a liquidez dele é mais difícil. Porque eu preciso vender esse imóvel e vender ele não é tão fácil. Então, quem tem liquidez de dinheiro hoje, nesse momento agora, passa por esse momento com mais facilidade. Porque tem dinheiro no caixa para aguentar suprir essas necessidades. O que o empresário tem que fazer é, além de boa gestão e controlar gastos nesse momento, é fazer conta. Quanto custa esse dinheiro seu hoje parado ou investido em algum local? Nossa, ele investido hoje em determinada operação me rende X. E o mercado hoje me oferece financiamento hoje a um preço muito barato. Eu tenho garantias para poder oferecer. Então, se as taxas de juros fossem muito atrativas hoje, como já são, e o seu dinheiro, mesmo tendo essa gordura que você falou, ele estivesse hoje bem empregado, bem investido, a minha recomendação é não mexa no seu dinheiro. Deixe ele lá parado e pegue esse hot money, esse dinheiro quente no mercado e faça uso do dinheiro com linhas de financiamento baratas que valem a pena. Se o teu dinheiro está literalmente parado, investindo pouco, e a aquisição de você pegar ele de volta para você e utilizar no momento agora para não se endividar, tendo taxas de juros altas no mercado, te faz pensar que usar a gordura é o momento certo agora. Então, a ideia é, mesmo agora, nesse momento difícil, a fórmula é, devo então não me endividar? Não, talvez você deva se endividar. Faça a conta se o valor que você tem do seu dinheiro de gordura investido, ele é realmente muito melhor do que o valor das taxas de mercado que estão lá. Se isso acontecer, não mexa no seu dinheiro e tome os empréstimos aos juros baixos que estão sendo ofertados. Para isso, os bancos vão exigir de você, lógico, uma garantia. Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer aqui uma live com o Robson Xavier, nosso amigo, é uma pessoa muito querida, tá certo? Que sempre manda um abraço para você toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com ele. E o Robson estava dizendo o seguinte: o dinheiro não desapareceu. Veja, a gente não foi confiscado como nós tivemos em alguns governos atrás, aonde todo mundo ficou com R$ 50, tá certo? Zélia não Cardoso, houve o né? confisco. Hein? Zélia Cardoso, não foi? Isso. Confiscou Não o dinheiro do houve o povo. confisco. O que nós temos agora é fazer com que esse dinheiro seja melhor utilizado. Porque você tem muita gente que tem, como você disse, patrimônio, tem dinheiro, mas não tem liquidez, e a falta dessa liquidez gera com ele, tá certo? Aquele surto de querer vender, vai fazer péssimos negócios. Ele Vende a um tem preço que muito baixo. Ele tem que analisar que os mercados os bancos estão gerando linhas de créditos que possam ser, de fato, bem trabalhadas, para que ele tenha o seu capital de giro, mas que ele tenha também condições de honrar toda essa fase que ele vai passar. Então, como liberal, eu com defendo, você. por exemplo, as privatizações totais. Eu tinha que privatizar todas as estatais. O que, às vezes, o professor não vejo você defendendo tanto as privatizações agora, porque agora não é o momento. Liquidar o patrimônio do governo agora a um preço que a gente sabe que ele vale muito mais, é o momento agora de privatizar sim, mas de esperar, de fazer boa gestão, né, de colocar políticas de transparência, de gasto público, de economia, de investimentos corretamente. Tudo isso tem que ser muito bem pensado para colocar essa empresa no patamar que ela merece, para que ela possa, no momento oportuno, ser sim privatizada. Então, eu sou a favor das privatizações totais de todas as empresas públicas, como o Correio e tantas outras, como a gente tem falado por aqui, mas é preciso que a gente faça isso no momento adequado, para a gente não perder dinheiro. O Luciano colocou aqui, excelente tema, meus amigos, principalmente no setor de investimentos, onde o dólar impacta diretamente como ativos de hedge em carteiras diversificadas. Aí tem mais uma mensagem aqui do nosso amigo Augusto. Para o Brasil, o dólar mais alto vai trazer benefícios. Ele não trará os níveis anteriores, ele não voltará aos níveis anteriores. Também acredito que jamais. Vai ser política do governo manter o dólar por volta dos R$ 5. Essa é a opinião dele e eu sou obrigado a concordar que sim. Eu acho muito difícil que o dólar volte lá para o patamar que já foi no passado, de 1 para 3, até de 1 para 4.
Eu concordo com você que esse patamar de 5 é o que está acenando mais. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Edgar Zatar e também para a dona Magnólia, uma pessoa encantadora, duas pessoas fantásticas. E você vê o seguinte, eu vou tomar como exemplo a gasolina. A Sim, gasolina, ela teve momentos que estavam com preço de R$ 5, tá certo? E você hoje encontra a gasolina com um preço de R$ 3,77. Aqui em sim. Uberaba, isso acontecendo. Então, você vê que não é que eu não estou nem questionando sobre cartel, sobre isso ou aquilo. Por favor, a ideia não é gerar essa situação. Sim. Mas você tem que procurar que o preço, ele de fato, seja condizente àquilo que está sendo oferecido. Para que você não tenha hoje um dólar estratosférico, tá certo? E ele prejudicando simplesmente não só uma economia, mas todo um país e, quem sabe, que é analisando todo um planeta que a gente hoje convive. Tem que ter Sabe um bom qual é o meu senso. grande receio, meu grande medo? A gente precisa pensar sobre isso. A gente tem um pensamento muito imediatista, alguém colocou muito importante, foi o Romildo colocou aqui, do planejamento estratégico. O que eu vejo que é importante? Desenhar cenários, consultar especialistas. O que eu estou prevendo aqui que pode ser um problema para o consumidor brasileiro? Vocês estão, quem está precisando abastecer está saindo muito pouco, ou seja, os preços dos combustíveis caíram bastante agora. O meu receio é que, para compensar essa perda de agora, a gente possa ter preços muito elevados depois da pandemia, para que os empresários possam recuperar o prejuízo feito, tomado agora nesse momento. O que é muito grave, porque você não poderia falar assim, então eu vou estocar combustível agora que está barato. É o tipo de produto que, pela sua periculosidade, você não pode estocar. Não é pedido que Verdade. você vá lá e coloque tonéis de casa cheio de combustível para estocar esse produto. Quando o produto pode ser estocado e ele não é perecível, é uma oportunidade boa para adquirir e estocar produtos, inclusive, para você depois se reerguer e ganhar muito dinheiro lá na frente. O problema para o consumidor, do caso do combustível, é que ele não pode estocar. Eu tenho um receio de que a gente possa bater até muito mais do que R$ 5 o litro aí depois, como uma forma compensatória pelo prejuízo tomado nessa época. Isso que você está dizendo é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Foi logo quando começaram a falar sobre o isolamento social, que foi Sim. aquela ida ao supermercado e várias reportagens estavam falando sobre a quantidade de papel higiênico que as pessoas estavam estocando, que a quantidade de comida que estavam estocando e que houve um desabastecimento. E é da mesma forma, o preço está barato, não adianta todo mundo correr para fazer uma determinada coisa, porque senão você vai ter um desabastecimento, O o que preço vai deve subir. ser, e o preço vai subir de uma forma que depois ninguém vai dizer que não entendi, mas a gente sabe que o mercado é a lei de oferta e procura, tá certo? E essa É oferta, a ela visão tem que míope do ter momento quente ali. Você acha que isso está mesmo. fazendo um bem danado estocar papel higiênico, né? Que você não vai, desculpa aí, você não vai E, cagar mais porque você está na pandemia, não, entendeu? E e, aí depois, e quando tem você mais for no um. supermercado e faltar o produto, você vai pagar mais caro. Ou seja, o que você pagou mais barato agora vai ser compensado quando o preço subir depois e o cara vai ganhar duas vezes, entendeu? E eu vejo muitas vezes que nós temos que respirar e começar a trocar ideias e questionar, sempre questionar, e não ficar simplesmente naquela ansiedade. Se surgiu, eu tenho que comprar. Eu comparo muito quando você está na frente do computador e diz assim: eu estou querendo comprar uma máquina de lavar. Daqui a pouco, você entra no Google da vida, tem um bocado de propaganda de máquina de lavar. Então, a gente tem Uhum. que ter muito cuidado para que você não seja bombardeado com uma série de ofertas e essas ofertas passem a ser pegadinhas que você vai ter que ter muito mais dor de cabeça. Recentemente, eu recebi uma ligação e a ligação foi bem interessante. Olha, senhor Gilvan, o senhor foi presenteado com um jantar no Coco Bambu, que é aqui um restaurante que tem em Uberlândia. Disse, olha, e nós Camarão vamos internacional, mandar hein? Você tá muito para o chique, hein, senhor, amigo? oh, que chique, né? E vamos mandar para o senhor um WhatsApp para que você pegue esse código e nos informe para você ter direito. Eu disse, sério? Fui lá e bloqueei, porque isso aí era um golpe. Um E a gente golpe. tem que ter Sim. muito cuidado com essas promoções
que muitas vezes as pessoas, nesse afã de ter aquele produto, porque nunca tive oportunidade de encontrar uma condição que possa Não são ter, diferentes, né? ele ser. Da mesma forma, você tem o seguinte: você tem hoje várias moedas. Você tem a moeda, a criptomoeda, você tem o dólar, você tem o ouro, você tem a libra, você tem uma cesta de moedas que você hoje convive, você tem toda uma bolsa de valores e você tem que ter muito cuidado, porque se você não sabe por onde começar a investir, se você não tem um plano que você trabalhe a curto, médio e longo prazo, estratégico, você Com corre um risco, prioridades. principalmente isso, Daniel, definindo prioridades. Porque se você não define prioridades, tudo tem o mesmo valor. Daniel, eu só tenho que te agradecer. Essas dicas que você está dizendo são verdadeiras pérolas que têm que ser absorvida e ter essa facilidade que você nos permite de a gente conversar, entendeu? Se você me der a oportunidade, sei que estamos caminhando para o final da nossa live, mas eu queria aí só tratar de um último tema que eu queria abordar sobre isso. Como professor de comércio exterior na faculdade, e aí eu queria só tocar num aspecto que eu acho importante. Muito se falou sobre o processo da globalização. O que é a globalização? Eu brinco em sala de aula com os alunos que eu fazia compras na mercearia na rua da minha casa. De repente, esse cara da mercearia estava ganhando muito dinheiro. Na esquina de cima, alguém montou uma mercearia para concorrer com o cara da mercearia de baixo. O movimento da rua se dividiu. Digamos que quem está mais perto da mercearia de baixo passou a comprar de um e passou a comprar do outro. O mercado ficou dividido. A competição era local. A competição não era global. Passados alguns anos, uma empresa multinacional americana de varejo, muito conhecida como Walmart, se instalou naquele mesmo bairro. E aí, a 3, 4, 5 quarteirões daquelas mercearias, ela quebrou as duas mercearias por conta das boas ofertas e o tamanho de variedade e oportunidades que aquela loja ela trazia de oferta, de promoções e tudo mais. Isso nos mostra cada vez mais que a competição não é mais local, a competição é global e, portanto, aumenta cada vez mais a interdependência entre os países. Então, às vezes, a gente achava assim, acontecia a gripe aviária na China, isso não tinha nada a ver com o Brasil. Mentira, tinha tudo a ver com o Brasil, tem totalmente impacto. E a pandemia que está acontecendo agora vem para reforçar como a questão é global. Não só de saúde, cultural, de higiene, de tudo isso, mas a questão econômica. Mostra que cada país está interdependente, totalmente ligado a um no outro. O insucesso de um país pode ser para você também uma ameaça. O sucesso de um país como a China pode ser uma oportunidade. Então, a gente precisa sempre analisar um contexto global e um contexto onde a gente está inserido num contexto chamado internacionalização e interdependência, onde a gente não pode olhar o Brasil como uma ilha sozinha, isolada, e achar que nós temos condição de tocar aqui sozinhos. Nós não temos aqui um muro, uma cerca, nem nada aqui, um buraco negro que é em torno do Brasil, onde a gente não precisa depender de nada lá de fora. Isso não é verdade. A gente precisa compreender cada vez mais que cenários locais dão respostas imediatas e respostas pequenas para decisões estratégicas empresariais que necessitam de uma visão global, muito mais generalista e, principalmente, com uma visão de futuro. O Luciano Cardoso é rotariano, presidente do Rotary Club Uberaba Norte. Uma pessoa. Uma pessoa encantadora, um profissional no segmento de investimentos. Ele está fazendo um comentário aqui. Ouro e dólar sempre são aconselháveis em uma carteira de investimentos, né? E eu estava, quando você estava falando isso, me fiz duas lembranças e eu fiz uma retrospectiva mental. A primeira foi os derivativos. Lembra daquela situação do derivativo? Que todo mundo estava indo para os derivativos, fazendo toda uma carteiras, fazendo toda uma estratégia de derivativos. E quando a primeira pedra do derivativo foi... Lembra daquele dominó? Quando foi a primeira, caiu, você encontrou todo o dominó no chão. E aí você viu vários CFOs da vida desesperados porque eram cobrados pelos CEOs
e por todos os associados e investidores que fizeram uma situação maluca, né? E a segunda coisa que me fez Qual lembrar... foi a segunda? E a segunda foi o seguinte, você lembra de um jogo chamado War? Um Sim, jogo de estratégia? Eu claro. gostava muito de jogar o War 1, tá certo? Passávamos noites, passava assim, era dependendo da sua missão, era um negócio maluco. Eu É isso mesmo. adorava. E o que é que acontece? Um belo dia, eu fui apresentado ao War 2, tá certo? Uhum. E o War 1, ele tinha uma coisa interessante. Você, quando ia lutar, você brigava com as fronteiras. Você brigava com Madagascar, você brigava com a Europa, você tinha toda uma situação. Lembra desse joguinho? Sim, Algumas sim, pessoas sim. são muito novinhas, talvez não lembrem, mas esse joguinho Dos existia. melhores jogos de tabuleiro que existiram já. E quando eu fui apresentado ao War 2, eu fiquei chocado, porque eu fui ameaçado por um país que não tinha fronteira com o meu país. E o cara tinha um avião e mandava uma bomba e não sei o que lá, e aquilo me quebrou toda aquela minha estratégia que até então eu tinha para fazer o War 1, que a gente queria pegar a Oceania, toda aquela estratégia. Perfeito. Eu vejo isso hoje muito na economia quando houve o processo da internet. A globalização, juntamente com a internet, e ela tem a capacidade de quebrar todas as fronteiras geográficas. Não existe fronteira geográfica com a internet. O Acabou. seu concorrente, ele não é o seu concorrente de bairro. O seu concorrente não quer que seja o seu concorrente de país. O seu A concorrente é um maior concorrente de distância mercado. que você e seu concorrente hoje é um clique do mouse. Só, exatamente. E aí você começa a ver que você tem que ter estratégias não pensando simplesmente no seu bairro. Você tem que ter estratégias pensando no seu negócio e não olhando para o negócio do outro, não acreditando que a grama do vizinho ela é melhor, que a fruta do vizinho é melhor e você vai ter que usar ela como referência. Não, ela não é sua referência. Sua referência é a sua maturidade e a partir da sua maturidade é que você vai ter a forma de melhor ir ao mercado sendo seguro e tendo uma visão. Faz sentido isso, meu amigo Daniel? Faz todo sentido, é exatamente esse o ponto, e que a gente possa sair dessa pandemia mais fortalecido, mais atento, se informando mais e melhor, construindo cenários de âmbito internacional, global e não mais local, e pensando que a interdependência e o impacto de outros países com o nosso podem nos trazer oportunidades e podem nos trazer também ameaças. Quem fizer a leitura deste cenário pode ganhar muito dinheiro ou pode se colocar em grande risco se não fizer a leitura correta. E quando você fala sobre isso, quando eu vim, olha, eu sou natural do Recife, é uma cidade que tem um porto e que a gente sempre está... Tem um bom rocambole lá em Recife, viu? Veja, eu explico a você que rocambole Recife não é, é bolo de rolo. Rocambole é aqui. E você experimentou o bolo de rolo. Esse meu amigo fica puto, porque ele foi pro Recife e trouxe para mim um rocambole. Quando eu falei, oh, muito obrigado pelo rocambole, ele quis tomar de Não, volta. eu mostrei a você bolo a de grande rolo. diferença. É bolo de rolo. Aí o que acontece? E quando você pensa em porto, você sempre diz o seguinte: porto tem que ter água, porto tem que ter navio. E quando eu cheguei aqui em Uberaba, Uberaba tem um a porto EAD, seco. Porto Seco. Exatamente. Então, começa a mostrar que é possível você entender se você perguntar. Vamos só entender isso aqui rapidinho. O que é um porto seco se não tem mar aqui em Uberaba? O porto seco é um posto, vamos dizer assim, de fiscalização, é um posto onde a gente pode fazer todo o desembaraço de uma exportação ou de importação a partir de uma cidade de interior que não tem, por exemplo, mar ou que não tem acesso a um local internacional. Você pode, de Uberaba, fazer todo o trâmite de documentação, papelada de desembaraço, para proceder, por exemplo, com uma mercadoria que vai caminhar para o Porto de Santos, pela Anguera Imigrantes Anchieta, para que seja feita uma exportação lá para o Japão, para os Estados Unidos, por exemplo. Então, tudo isso pode ocorrer a partir de Uberaba. E a EAD de Uberaba é uma grande referência no Brasil hoje. Torço para que a gente consiga, dentro de algum tempo, criar também aqui
a ZPE, que está no A papel há ZPE. muitos anos, né? Mas que não saiu Exatamente. ainda, que é a Zona de ZPE, Processamento de Exportação. exatamente, que é a zona de processamento de exportação. É importantíssimo deixar bem claro. Mas você que está nos assistindo, você vê, ó, o tempo passa tão rápido. Pois é, já foi Já o tempo. fazem, Já. daqui a 4 minutos vai fazer 1 hora que a gente está conversando e a participação de todos. Eu quero só fazer uma última pergunta para você, Daniel. Vamos E essa lá. pergunta é uma pergunta bem pessoal. Vamos Bem, lá. eu conheço o Daniel, que é professor, um influenciador, uma pessoa dinâmica, uma pessoa do povo, mas eu gostaria de conhecer Daniel por Daniel. Essa pessoa, como pessoa, que Vamos lá. tem lazer, que tem família, que gosta de tomar café. Esse Daniel, você tem um tempo para dizer. Apresenta esse Daniel para a gente, que muita gente não conhece, essa pessoa boa que você é. Então vamos lá. Bom, Daniel por Daniel tá aqui, ó. Tá vendo aqui atrás? Tem alguns instrumentos musicais aqui. Exatamente, e toca. Eu tive a oportunidade de presenciar ele tocando numa confraternização. Olha, nas horas vagas, o Daniel por Daniel gosta de tocar um violão, tomar um bom uísque e, como todo globalista aqui interdependente, não sou um adepto do socialismo, mas não deixe de ter aqui o meu charuto Coíba cubano. Então, o Daniel por Daniel é um cara que gosta de fumar um charuto, tomar um uísque, estar entre amigos, tocar um violão. Gosto das coisas simples. Apaixonado pela vida, adoro comer carne, gosto de praticar um esporte de vez em quando, já foi muito no passado e agora tem sido muito raro. E ter amigos é a coisa mais importante que a gente pode ter. Colecionar pessoas, e eu sou uma pessoa que consigo criar laços afetivos com as pessoas que eu gosto. Eu sou 880. Se eu não gosto, deixo claro que eu não gosto e gosto de romper essa relação. Se eu gosto, eu tenho um relacionamento fiel, intenso e de longo prazo com as pessoas. Cara, eu acho que o Daniel por Daniel é isso. Eu adoro animais, adoro estar com as pessoas que eu amo, valorizo muito quem se dedica, quem trabalha, quem luta, amo a educação e adoro sobre política, e é por isso que eu acho que eu posso ter uma contribuição importante para Uberaba, tentando colocar uma qualificação mais técnica e renovada para a nossa cidade. Daniel por Daniel é isso. De vez em quando gosta de jogar até um pouco, e de vez em quando valendo nada. Eu coloco mais uma coisa, que para mim, de todas as qualificações Daniel por Daniel, eu colocaria mais uma coisinha. Hiperfamília. Eu tive a oportunidade de presenciar o quanto você é família, Daniel. E é isso que lhe transforma nessa pessoa gente, essa pessoa encantadora, uma pessoa que realmente a gente pode se sentir orgulhoso em ter no nosso ciclo de amizade. Eu te agradeço demais. Essa conversa foi mais do que enriquecedora. Foi uma conversa que vai estar disponível. Eu vou baixar não só no Stories do Instagram, mas depois a gente vai estar disponível para que você possa acessar e conhecer essa pessoa que não é só Daniel Angotti, é Daniel que você pode ter como amigo. Daniel, muito agradecido por esse espaço que a gente teve aqui trocando ideias. Eu que agradeço a você, a todos que nos acompanharam por aqui. Peço a todos os colegas que printem aqui antes de fechar essa live e nos marquem nas redes sociais, @GilvanFalcão, Gilvan.falcão, @Daniel Angotti. Agradeço o tempo de vocês. Meu amigo, obrigado pelo seu convite. Sempre que você me convidar, que é uma convocação, eu estarei aqui para você e para todo mundo que é uma pessoa como você, uma pessoa de valor e de muito bem. Muito obrigado. Gratidão. Um abraço para você. Gratidão também. E nos vemos. Que tudo Um abraço. fique bem. Você que nos acompanhou, fico muito feliz por você estar aqui com a gente. E amanhã temos uma outra live. E essa, eu vou dizer para você, vou postar no story para você saber quem é, o quanto é importante para a minha pessoa, a sua pessoa e a comunidade. Nos vemos amanhã. Um abraço. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.